Olá, pessoal dos terceiros anos A, B e C. Boa tarde a todos. Essa aula, a aula 4, será aula de Sociologia. Nós faremos aí na sequência uma atividade correspondente a esta semana. Nesta aula, na primeira aula de Sociologia, vamos só retomar, nós falamos sobre poder, dominação e política, é uma ideia geral desses temas tão importantes e que estão aqui, que envolvem o nosso cotidiano. Falamos na aula 2 sobre política no Brasil, como que se dá os jogos políticos. Nós temos aqui uma organização política baseada a governabilidade no Brasil está baseada nos acertos com partidos políticos, enfim, vimos isso na aula 2. Na aula 3, falamos sobre democracia e cidadania, o que é democracia, o que é cidadania, e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito comentado neste ano, né? O retorno da ditadura militar, faixas antidemocráticas que dizem a volta do AI-5, né? Então, muitos que carregam esses cartazes, com certeza absoluta, a grande maioria não sabe do que se trata, né? Então, defende algo que desconhece. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que foi esse AI-5. O que o AI-5 representa para a democracia, sobretudo para a cidadania. Então, será uma aula super rápida, eu prometo. Eu sei que eu tenho exagerado aí no tempo aí das aulas, mas essa aula, com certeza absoluta, será super rápida. Nós vamos falar, então, aqui sobre o que é, afinal, o tal do AI-5. Mas antes, nós faremos um pequeno comentário sobre o início aí da ditadura militar. Então, é um conteúdo que vai abordar alguns aspectos históricos, mas, sobretudo, a gente vai tentar entender aí as questões sociais, né? Porque já, né, que nós estamos falando aqui, abordando uma aula de sociologia. Então, o golpe militar, por que foi um golpe, gente? Muitos, na época, né, em 1964, alguns militares afirmavam que tratava-se de uma revolução. E, na verdade, não foi nada disso, não era uma revolução, era um golpe, porque tudo aquilo que não está previsto em lei, que não está previsto na Constituição Federal e que é feito movido por um determinado grupo, movido por determinados interesses, é golpe, né? Então, o que aconteceu em 1964 tratou-se de um golpe. E esse golpe, ele foi um golpe civil-militar. Por que civil-militar? Civil, porque a sociedade civil apoiou, né? A classe média brasileira, setores como a Igreja Católica, as igrejas protestantes, né? A elite brasileira apoiou o golpe militar. E militar porque quem de fato realizou o trabalho sujo foram os militares. Então, o golpe de Estado, ele é promovido em 1964, ele é promovido com qual justificativa? Os militares afirmavam que o Brasil se tornaria uma república socialista nas mãos do João Goulart. De fato, não era isso. O João Goulart era um governante populista, o Jango, né, era um governante populista. Na verdade, ele tinha proposto algumas reformas, chamadas reformas de base. Essas reformas, elas acabavam atacando o interesse dos banqueiros, o interesse dos latifundiários. Então, essa turma, que tem muito poder e que manda no Brasil, inclusive até os dias de hoje, essa turma, então, ela atiçou aí os militares a realizarem o golpe, né, o golpe militar. E tudo isso, pessoal,
com a devida anuência e apoio, certo, dos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos falando de um período da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Bloco capitalista, Estados Unidos, bloco socialista, União Soviética. Então, esse golpe, ele é promovido em 1964, apoiado por integrantes da sociedade civil, certo? Que estavam preocupadas com o socialismo, né? O Brasil estava longe de se tornar um país socialista. Dessa forma, galera, eu destaquei aqui para vocês, o golpe derrubou um governo democrático, um governo legítimo, eleito pelo povo, e instaurou, a partir de 1964, um governo autoritário, em que os direitos civis, as liberdades individuais foram reprimidas. Isso significa que a cidadania brasileira, né, ela some no período aí de 21 anos da ditadura militar. Aquilo que nós vimos na aula passada de sociologia, que a cidadania é o exercício de 3 direitos, né, o direito civil, o direito político, né, e o direito social, esses direitos, ao longo da ditadura militar, eles foram suprimidos, certo? Aqui, a gente vamos fazer um retrospecto do início da ditadura militar. Então, nós tivemos 5 presidentes militares, né? Nós tivemos aí 5 presidentes. O primeiro presidente, aquele que, de fato, organizou o golpe, foi Humberto de Alencar Castelo Branco, né? O Castelo Branco. Ele ficará no governo de 1964 até 1967. Ele vem em público dizer o seguinte: nós estamos salvando o Brasil do comunismo e estabeleceremos aqui um governo provisório até que nós chamaremos novas eleições para que o povo decida, então, o seu presidente. Isso não aconteceu. Então, ele vai governar de 1964 até 1967. E será o Castelo Branco o primeiro presidente a criar o tal do ato institucional. O ato institucional, ou o AI, né? Ato institucional. Ele, o Castelo Branco, ele criará 4 atos institucionais. O primeiro, o AI-1, foi o de 1964, onde ele criou lá as eleições indiretas para presidente. Então, vocês, nós não teríamos o direito de votar no nosso candidato. Eles, os próprios militares, votariam entre si. Os generais votariam, né, nos generais. Então, os militares votariam entre si. Então, em 1964, o AI-1, eleições indiretas para presidente. O AI-2, no ano seguinte, em 1965, criou o bipartidarismo. O que foi esse bipartidarismo? Bi, 2. Então, ele cancela, ele fecha todos os partidos políticos, e aí o AI-2 deixa apenas 2 partidos. O Arena, né, que é o partido dos militares, que é o partido da situação, o partido do governo, e o tal do MDB, que virou PMDB e agora virou MDB de novo. Isso, o MDB do Michel Temer, tal. Então, o MDB seria uma oposição ao governo militar, mas uma oposição controlada, uma oposição vigiada, em que os militares, na menor sombra de dúvida de qualquer tipo de oposição contra os militares, contra o governo, esses parlamentares, eles eram caçados, eles eram presos, eram exilados, enfim. Aí, no ano seguinte, 1966, o nosso Castelo Branco publica um novo AI, o AI-3. O AI-3, ele diz o seguinte: nós vamos indicar quem serão os próximos governadores. Então, você
vocês, não teríamos liberdade, não teríamos o direito de eleger os nossos governadores, e nem os prefeitos. Então, quem indicava eram os militares. Quem que eram esses governadores? Pessoas ligadas às Forças Armadas, né? Então, eram espécies de interventores que ficariam responsáveis aí pelos estados, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, enfim. Ainda nesse ano de 1966, o Castelo Branco cria, então, o AI-4, que convoca o Congresso Nacional para a produção de uma nova Constituição. Eu destaquei aqui para vocês, esses atos institucionais, eles geraram uma onda de protestos. A população não concordava com isso. E, acima de tudo, o que está acontecendo no mundo? A Europa dá de ponta cabeça. Os jovens lá em Paris estão ateando fogo na cidade de Paris, porque eles desejam mais liberdade, desejam liberdade sexual, as mulheres estão buscando mais autonomia, é criada nesse período a pílula anticoncepcional, então a mulher, ela sentia, né, mais poder sobre o seu corpo. Nos Estados Unidos, está eclodindo lá grandes passeatas, grandes movimentos em defesa do direito civil dos negros, né? Nós temos lá Rosa Parks, Martin Luther King, né? Malcolm X. Então, o mundo está de ponta cabeça. E os jovens aqui no Brasil, eles também vão se inspirar e vão para as ruas. Então, esses movimentos, eles serão duramente reprimidos, violentamente reprimidos pelo governo. Então, um governo que não deixa que o seu povo o critique, né, é um governo que viola o seu direito, que viola a sua cidadania. Um governo que tenta te censurar, você não pode falar mal do presidente, é um governo ditatorial, é um governo despótico. E aí, galera, vai acontecer, na verdade, um assassinato em 1968 de um jovem num restaurante chamado Restaurante Calabouço, que fica ali na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse restaurante era um restaurante conveniado com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UFRJ, e esse estudante ele é assassinado de forma cruel por militares. E aí é que nós teremos um grande movimento. Esse movimento, ele será gigantesco. Então, os jovens vão para as ruas, os intelectuais vão para as ruas, professores, os operários, as donas de casa. Isso vai acontecer em 1968, em junho de 1968. Essa passeata, ela ficou conhecida como a passeata dos 100 mil. E aí, nós já tínhamos um outro presidente, né, que era o Costa e Silva, que é esse senhor aqui, ó, Arthur Costa e Silva. O Costa e Silva, ele era ainda mais repressor que o seu presidente anterior, o seu colega anterior, o Castelo Branco. E ele vai dizer o seguinte: aqui não é a Europa. E qual que vai ser o resultado? O Arthur Costa e Silva, ele vai publicar, então, o famigerado AI-5, em dezembro de 1968. Então, o AI-5, o Ato Institucional número 5, que tem um monte de gente que vai aí, sei lá, é que agora com a pandemia o pessoal tá evitando, mas no início do ano, né, um monte de gente lá, volta do AI-5, aí chega um policial e dá uma cacetada nele, aí fala, tá vendo, isso é uma ditadura. Uai, mas você não quer o AI-5? E AI-5 é isso, né? Então, o AI-5, galera, publicado em 1968, ele representou uma censura e uma repressão sistemática. Fechamento do Congresso e da Câmara dos Deputados, então nós não tínhamos mais deputados, não tínhamos mais senadores, representou uma intervenção direta do governo federal nos estados e nos municípios, houve
a suspensão dos direitos políticos individuais, isso significa que você não poderia falar, você não poderia se expressar, você não poderia discordar. Confiscou bens, né? Por exemplo, daqueles que eram inimigos do governo, né? Intelectuais, mesmo parlamentares que eram oposição, tiveram seus bens confiscados pelo governo. E, galera, existia essa possibilidade de decretar o estado de sítio, que é assim, você não pode sair de casa, né? Então, se você sair, você é preso. E um detalhe importante, foi cancelado o habeas corpus. Isso significou o quê? Aquele cara, aquele cidadão que ele é acusado de algum tipo de crime, ele tem o direito de esperar em liberdade o seu julgamento. O habeas corpus, ele foi cancelado. Então, por exemplo, se eu e vocês estamos numa aula como essa, falando mal do governo, seguramente nós seríamos presos, né? E não seríamos julgados. Por quê? Porque o habeas corpus acabou. Então, nós seríamos jogados dentro de uma cela e esquecidos, né? Então, há uma clara, né, violação da cidadania brasileira nesse período. O AI-5, que foi planejado para durar apenas alguns meses, 5, 6 meses, ele durou 10 anos. Ele só será revogado lá no final da década de 70, com o início da redemocratização do Brasil. Então, olha só, ele só é revogado em 1978. Aqui eu trouxe para vocês, né, a capa do jornal O Globo, lá de dezembro de 1968, que traz aqui, né, editado o ato 5, o ato institucional número 5, o AI-5. Então, o AI-5, galera, ele representou, então, uma resposta aos movimentos populares que desejavam maior democracia. Ele representou uma resposta à passeata dos 100 mil, né, que foi realizada lá no Rio de Janeiro. Ele representou um aumento da censura. Então, por exemplo, existiam os militares chamados de censores. Esses caras, eles ficavam dentro dos jornais, por exemplo, no jornal O Globo, você tinha um censor. Quem que era esse cara? Era um militar que tinha a responsabilidade de ler o jornal que sairia no dia seguinte. Se ele julgasse alguma frase subversiva ou alguma ideia que tinha algum objetivo, por exemplo, de atacar o governo, ele suprimia. Ele censurava aquele artigo, aquela frase, aquele jornalista, certo? Também há a suspensão aqui dos direitos civis por parte aí da população. E aí, pessoal, a máquina, né, a máquina do Estado, ela vai se converter numa máquina de tortura e de repressão. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês da forma como as pessoas eram torturadas, técnicas de tortura por parte aí dos militares. Nós temos aqui, ó, o pau de arara. Então, a pessoa, ela era... A pessoa, ela era amarrada nua, né? Nessa estrutura, certo? E aqui ela ficava durante horas, ela era espancada, jogava-se água fria, gelada nessa pessoa, ela ficava sem comer, ela fazia suas necessidades ali mesmo, né? Outra técnica muito utilizada, e eles adoravam, né, a tal da pimentinha, é uma máquina que ela possuía eletrodos, né? E aí os militares, eles giravam, né, uma espécie de manivela, e essa máquina, a tal da pimentinha, ela aplicava choques no nariz, choques na boca, choques
enfim, nas partes íntimas, tanto de homens quanto de mulheres. Aqui nós temos a cadeira do dragão, que é uma técnica também muito utilizada. Era uma espécie de cadeira de zinco, né? Toda ela com terminais elétricos. E aí, quando essa pessoa estava sentada nua, né? Os militares ligavam essa cadeira de zinco na tomada. Então, a pessoa ela sofria choques por todo o corpo. Além disso, afogamentos, né? Tinha uma outra técnica que era da latinha, eles colocavam ali 2 latinhas e você tinha que ficar nu em cima da latinha, né? E por horas. E aí a latinha, né? Os pés, a latinha ia então perfurando, né, os seus pés, e aí você saía da latinha, ele te espancava e te colocava de novo. Tortura psicológica, tortura física, afogamento, estupros, né? Era muito comum. E tudo isso, galera, não é porque nós tínhamos aí militares sádicos, nada disso. Isso era um projeto, né? Isso era inclusive, existia uma escola de formação de torturadores. A Operação Condor era isso, né? Você tinha aí uma união entre todas as ditaduras militares aqui da América Latina, e com o apoio, inclusive, dos Estados Unidos, nós tínhamos aí treinamento dos nossos militares para aplicar esse tipo de técnica de tortura. Então é isso, gente. Esta é a aula de hoje. Essa aula, então, foi aí sobre o AI-5, né? O famoso AI-5. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Agora façam a atividade aí com tranquilidade, com calma, tá bom? Agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Até mais, gente. Obrigado.